seja muito bem-vindo, você que nos acompanha de todas as partes do Brasil e do mundo. Tá no ar o Mata-Mata com Evair. Hoje é terça-feira, dia 21 de outubro de 2025. Eu sou Rafael Tomazetti. Nós vamos juntos aqui pela próxima hora com muita informação para você. A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, que terminou ontem e esquentou a briga contra o rebaixamento com a vitória do Vitória, o triunfo do Leão lá em Santos contra o Peixe, e a coisa ficou quente ali. E o Vasco tá no G8, Evaí, tudo bem? Tudo bem, agora sim, tudo bem. O Vasco tá no lugar que merece, né? Quer dizer, nós analisávamos que não, né? Mas tá chegando o Vasco, que bateu e bateu bem ontem. E, Janaína, o Fernando Diniz disse que o Vasco deveria estar numa condição melhor ainda. Depende do ponto de vista, né? Mas o que me surpreende não é nem o Vasco ter conseguido entrar aí no G8, é o trabalho do Fernando Diniz em tão curto tempo ter dado certo, né? Que não é muito... de acontecer com frequência, né? Porque o estilo de jogo dele é um pouco diferente, até que encaixa demora um tempo maior. Foi engraçado que teve um efeito imediato, e aí depois o Vasco entrou numa fase ruim. Vocês lembram? A gente até se perguntava, né, se iam ter muita paciência com ele. E aí depois engatou esse time que tá jogando bem e vencendo seus adversários. Mas é típico do trabalho também do Diniz, né? Uma montanha russa, altos e baixos. É muito típico dele. Eu acho que passa muito por aquela coisa de estava muito dependente de um centroavante só, né? Aí agora não, agora já tem outras opções, né, dentro do elenco, né? E isso fez com que o Vasco tivesse essas boas oportunidades e está saindo, né? Exato. Bom, e é sobre esse jogo, sobre o clássico, que a gente começa a falar. Nossa abertura aqui do Mata-Mata. Vem conosco. Vasco 2, Fluminense 0, estádio do Maracanã. Os torcedores vascaínos muito empolgados com o time, encheram sua parte. Embora o estádio fosse, as arquibancadas sejam divididas meio a meio, havia mais torcedores do Vasco que do Fluminense, apesar do tricolor das Laranjeiras estar numa posição acima do Cruz Maltino. Quantos tinham? Vou olhar aqui o público para você. Parece que era 50 mil pessoas. Me parece que sim, vou confirmar. Foi mais ou menos o que eu vi ontem, 50 e poucas mil pessoas. Então, excelente público, né? Para uma segunda-feira, o Vasco tá numa, assim... passou por tantas dificuldades que o seu torcedor, apesar de ser também no Rio de Janeiro, ser um feriado no Rio de Janeiro. Então, ontem era feriado? Era feriado no Rio de Janeiro, por isso também foi colocado na segunda-feira o jogo, e o torcedor do Vasco compareceu de forma assim sensacional. 50.302 pagantes e um público total de 53.746 pessoas para acompanhar Vasco e Fluminense. O Maracanã cabe pouco mais de 70 mil pessoas, então um público bom. Talvez fosse no final de semana a gente superasse a marca dos 60 mil. Mesmo sendo feriado, ainda é uma segunda-feira, o pessoal trabalha hoje, né, na terça-feira. O fato é que o Ryan voltou a marcar. O Diniz já pedia ele na seleção há 5 rodadas atrás, imagina agora que ele segue marcando gols. Essa é uma discussão que eu até vou abrir com vocês, porque tem 3 jogadores de ataque que começam a se destacar mais no Campeonato Brasileiro. Depois de falar do jogo do Vasco, a gente fala disso. Um deles é o Ryan, que marcou o primeiro gol. E o Nuno Moreira completou o placar para o Vasco, que agora ultrapassou o São Paulo. E está na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, 39 pontos para o time Cruz Maltino. O Fluminense tem um jogo a menos, tem 41, já está ao alcance do Vasco. E existe uma possibilidade de termos um G7 ou um G8 que classifique para a Libertadores. Explico. Se Palmeiras ou Flamengo, e nós aqui entendemos que eles são favoritos para serem os finalistas e daí sai um brasileiro campeão, forem vencedores da Libertadores, você já amplia para G7. Na Copa do Brasil, se o Cruzeiro for campeão, você vai ter um G8. Se o Fluminense for campeão, ali o G7 já vira G8 também. E o Vasco, se for campeão, hoje está dentro do G8, já vira um G8 também.
Então, à exceção do Corinthians, né, que não tá nesse grupo aí hoje, basicamente todos os eventuais campeões fariam com que virasse um G8, a depender do que vai acontecer na Libertadores. Mas o Vasco passa a ter chances, reais, de jogar a Copa Libertadores em 2026. Quem diria? Que é surpreendente, né? Surpreendente da maneira que começou o campeonato, né? E pra maneira que tá. Tá de parabéns o trabalho do Fernando Diniz, que eu mesmo achava que não daria certo, justamente por aquilo que é ele trabalhando, né? Continua nervoso, continua tomando cartão, discutindo o final do jogo, discutindo mais uma vez, né? Então, mas é um cara que demonstra que lá dentro do grupo ele sabe comandar e soube tirar o melhor do Vasco. O Vasco, que ontem, eu vou até pegar o time titular do Vasco aqui, porque se a gente fosse analisar essa equipe lá no início do ano, muitos jogadores estariam bem pior cotados. Léo Jardim. O Léo Jardim sempre foi elogiado. Não muda muita coisa. O Paulo Henrique. Ninguém sabia da existência do Paulo Henrique. Chegou à seleção. Ainda quebrando tabu, né? Quebrou um tabu de 13 anos? 13 anos. 13 anos sem um lateral fazer gol. E tem jogado muito bem. É o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. O difícil é quando ele vai para a linha de fundo e corta para a esquerda. Ontem ele deu esse corte ontem, ele chutou uma bola, meu Deus do céu, eu falei assim, não pode ser lateral de seleção, né? Pelo amor de Deus. Chutou lá na arquibancada, coisa feia, mas é um jogador que tem personalidade, ele tem determinação e tem atitudes, né? Mas quando cruza com a direita. Paulo Henrique, que não é um menino, ele já tem 29 anos, ele jogou muito tempo no Juventude e agora que ele foi aparecer, tá vivendo a melhor fase da sua vida. Cuesta, que foi um jogador que chegou recentemente, Robert Renan. A defesa do Vasco foi a grande melhoria que o time teve, que fez a diferença. Mas mudou, né? Mudou bastante, né? Foi onde o Vasco mais se reforçou. Porque a defesa era um problema, o Vasco tomava gol pra caramba. Era uma defesa que não segurava adversário. E o que fez melhorar muito o time do Vasco foram esses reforços que vieram pra defesa. Aí são méritos do Diniz, são méritos do Pedrinho, né? Sim. Que foram naquela janela, foram lá e buscaram os jogadores que tem dado certo. E conseguiram buscar jogadores que o Vasco conseguiu arcar, que a gente sabe que a situação financeira do clube não é boa, e deram certo. Não são jogadores dos mais valiosos no mercado, embora tenha um que esteja com frequência na seleção colombiana, mas tá lá. E o Lucas Piton, que é sempre muito criticado, né? O Piton acho que continua sendo alvo de críticas. Ele é o queridinho do Evair. Aí tem Barros, Tietê e Coutinho. Coutinho voltou a jogar bola. Então, jogando bem. Não aguenta jogar 90 minutos, ontem teve que ser substituído de novo, aqui é normal, porém é um jogador de extrema importância ao Vasco. Coutinho voltou a jogar bola e faz essa diferença. No ataque tem um cara que a gente fala pouco, mas joga muito. Nuno Moreira. Esse português joga bola. Ele é útil em todos os momentos, né? Sim. Tanto para defender como para atacar, sempre disposto e assim, um profissionalismo, demonstra profissionalismo dentro de campo, um cara que quer ajudar o tempo todo. E aí tem um cara que tá brilhando, que é o Ryan, que é um menino que o Vasco quase vendeu para um mercado menor, se não me falha a memória, era um mercado do mundo árabe que tinha interesse no Ryan. E aí você pensa, ele demonstra qualidade de um jogador que pode defender times da Europa. E tem condição de, quem sabe, no futuro, se seguir se aprimorando, chegar à seleção brasileira. E aí se ele vai agora, por exemplo, ele já talvez caísse no esquecimento. Quantos anos ele tá? 20 anos, 19 anos. 19 anos. É um jogador que merece atenção. Não vamos falar de seleção, não vamos exagerar que nem o Diniz, porém é um jogador que tem as suas características, suas personalidades, e que no momento em que o Vasco está precisando, que era um momento difícil, que demonstrou ter capacidade, e é esses que vencem, né? É esses que na hora que precisou
estão lá dentro. E o interessante desses meninos, igual o Ryan, que vem da base, né? Eles não sentem pressão em jogos grandes, igual um clássico, com o estádio cheio. E você não vê ali eles nervosos com a partida em si, né? E isso é um aspecto positivo, né? Muito positivo. Por outro lado, se olhar o lado do Fluminense, né? Pelo amor de Deus, né? Tem jogadores experientes para todo lado e não consegue, né? Parecia que tinha dado uma volta, parecia que tinha se estabelecido dentro da competição, parecia que ia brigar por coisas, mas um time assim cria no início, porém sempre cansa no final, né? E com muitas dificuldades. O Fluminense venceu os jogos, uma boa parte dos jogos que fez com o Zubeldia, mas ainda com dificuldades, e perdeu a chance de ficar colado ali no Bahia e no Botafogo, que completam o G6. Hoje é 7º colocado com 41 pontos. Na próxima rodada, só para dar aqui o jogo, Janaína, já passo a palavra para você. O Vasco visita o Red Bull Bragantino, eu diria que é favorito pelo desempenho que o Red Bull tem tido, e o Fluminense recebe o Inter. Então, mais uma oportunidade para o Tricolor no Rio de Janeiro vencer e tentar se aproximar dos adversários. Não, era só pra falar que ontem na partida, quem via o primeiro tempo, os 15, 20 primeiros minutos ali da partida, acreditava que o Fluminense iria ganhar o jogo por conta do desempenho ali no começo do jogo, né? Porque pressionou muito, criou muitas jogadas, pressionou bastante a equipe do Vasco, mas depois simplesmente deu um apagão, né? Parece que desligou o disjuntor e eles não conseguiram criar mais. De fato, o Fluminense tem... Acho que... E também perdeu muitos jogadores importantes, né? John Arias fazia diferença demais. É doloroso pro torcedor lembrar que teve esse jogador, por exemplo, e hoje não tem uma figura como ele para decidir jogos. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. O Evair vai explicar por que ele não quer o Ryan na seleção, porque o Diniz quer. Intervalo rápido. Estamos de volta aqui no Mata-Mata com o Evair. O Fernando Diniz voltou a pedir, e já é o que é a 58ª vez que ele faz isso nos últimos 2 meses, que o Ancelotti convoque o Ryan. Abre aspas para o que ele disse. Ryan só confirma o que eu percebi muito precocemente quando cheguei. Ele tem que estar no radar de Copa do Mundo. Ele está cada vez mais sólido, se conhecendo e se autoafirmando como grande atacante. O Ryan de amanhã tem tudo para ser melhor que o de hoje. Ele é muito especial, fecha aspas. Já é o Evair, sei lá, falei que o 58º aqui, lógico que é uma hipérbole, mas o jogo após jogo o Fernando Diniz tem pedido o Ryan na seleção brasileira. O Ryan que foi aquele alvo daquela bronca que ele deu num jogo contra o Corinthians, se não me falha a memória, que ele teria errado na marcação. O Fernando Diniz ficou puto com ele ali na lateral do campo, na área técnica, e essas imagens ganharam o Brasil inteiro. E aí, Ryan na seleção? Não, tá longe ainda, né? Precisa percorrer aí um bom período, tem muita água para passar por baixo dessa ponte aí, muito cedo para dizer, lógico, 19 anos não quer dizer que não possa chegar à seleção, mas não é o momento ainda não. O Brasil, o Ancelotti precisa pensar naqueles que vai resolver o Mundial para nós. Ele não pode ficar pensando em dar oportunidade a um menino que vá pela primeira vez à seleção brasileira com 19 anos. O Brasil tem outras prioridades, na minha opinião. E fora que a posição que ele joga é a posição que a gente mais está bem servido. Sim, na seleção brasileira, né? Esse é o problema dele. Se fosse, talvez se ele tivesse com esse futebol que ele tem em 95% dos outros países do mundo, ele seria convocado para a Copa, porque a maioria das seleções não tem um jogador que apresenta o que ele tem apresentado, mas justamente na posição dele a gente tem muitos jogadores que estão à frente na fila. E eu não sei se é momento de teste mais, né? Para você iniciar. Uma coisa é você testar alguém que já te ofereceu alguma coisa. Eu não sei, eu acho que ele é um cara que certamente
pro ciclo de 2030 ele precisa ser testado a continuar em evolução, mas eu concordo com você, esse ciclo tá em cima já, foi um ciclo cheio de problemas e é uma posição que eu concordo com a Janaína, a gente tem muitos nomes, pode até convocá-lo para a próxima, mas pensar em Copa do Mundo eu acho muito, muito longe da realidade hoje para o Ryan. Tomara que ele siga nessa evolução e que ele, em 2030, seja um nome que possa de fato estar na seleção e ser decisivo, mas para o ciclo de 2026, que já foi muito problemático e a gente tá já na via de definição, há menos de um ano, na reta de chegada desse ciclo para definir os convocados. Tem muita gente na fila. O Ancelotti precisa testar o Pedro, ele não chamou o Pedro ainda, o Pedro tá vendo uma fase incrível. E o Pedro já foi pra seleção, né? Aí já é ver se encaixa com o que o Ancelotti pensa, não é testar ele na seleção, exato. Né? E ele é um cara que já entregou pra seleção. Eu acho que ele precisa testar o Pedro. Eu acho que assim, vamos lembrar que na última Copa o Tite chamou 9 atacantes. Eu acho que se você chama 9 jogadores para um setor do campo, você precisa ter jogadores de funções diferentes. Porque ponta, o Brasil tem um monte, né? Ponta tem Estevão, tem... O maior problema da seleção hoje são as laterais, Júnior, né? Rafinha, tem um monte de gente. Agora, para centroavante, quem é que tem se desempenhado melhor hoje com a camisa... Algum jogador brasileiro que tem se desempenhado melhor é o Pedro, que ainda não jogou. O Richarlison tem sido convocado com frequência e não tem entregado. E tem o Matheus Cunha que pode jogar ou não. O Caio Jorge teve o Caio Jorge que não aproveitou bem, né? Sim. A oportunidade. Que foi testado, acho que de forma merecida também. Só que eu acho que tá na hora assim, dos que não foram chamados ainda pelo Ancelotti, eu faria um coro maior pelo Pedro. Com certeza. É um jogador que passou por dificuldades, volta de contusão durante o ano, né? Mas nas últimas partidas tem demonstrado que é um jogador que precisa ter uma oportunidade. Oportunidade é essa que o Igor Jesus não teve, né? Foi chamado, jogou, né? Mas não jogou. Um dos poucos que não entraram. Então, acredito eu que ele vai até mesmo querer fazer isso, né? Dar essa oportunidade ao Igor Jesus. E o Pedro também merece. Eu falei aqui de 2 jogadores que, só para lembrar, o Ancelotti disse que em novembro ainda vai ser teste, próxima data FIFA. E aí, para março, a seleção que ele chamar já vai ser basicamente o que ele vê de time para a Copa do Mundo. Então, os jogadores que terão suas oportunidades de mostrar alguma coisa virão na próxima data FIFA. Por isso que a gente até lembra do Ryan, enfim. Acho que o Pedro, se eu fosse apostar, eu diria que ele vai chamar o Pedro, sobretudo depois da partida que ele fez contra o Palmeiras, porque é um jogo decisivo. Gente boa tem que mostrar que é boa em jogo decisivo. Senão, se for só contra time ruim, nem vale a pena. E outro nome que as pessoas têm cogitado, a possibilidade, que o Evair também já disse que não vê, hoje é o Vitor Roque. O que você acha, Vitor? Não, também cedo. Também acho que não. Eu acho que é um jogador que veio da Europa, teve dificuldades para se adaptar ao Palmeiras, agora que está se adaptando, né? Tá jogando bem, é um jogador que tem que aproveitar as oportunidades, mas é um jogador que dentro da seleção brasileira nós temos muita característica disso, né? Que é um jogador de força que arrasta a bola, né? E isso nós temos bastante, né? Estevão, Vini Júnior, Rafinha, então são jogadores que fazem essa função e nós não precisamos de mais um nessa função, na minha opinião, na seleção. Então, eu acho que é um outro ciclo para esses 2 jogadores que nós estamos falando aqui. Né? Eu acho que é um ciclo para uma outra Copa do Mundo, talvez. Quem eu entendo que está na vantagem nessa questão das características acaba por serem Pedro, Richarlison e o João Pedro do Chelsea. Porque entre esses 3, eu acho que o Ancelotti vai definir uns 2 centroavantes aí. E aí ele vai escolher entre esses 3, porque não tem outro, né? E lembrando que todas as vezes que nós batemos Mundial, nós tínhamos centroavante que faziam diferença, né? Foi o caso do Romário, foi o caso do Ronaldo, né? Anos anteriores, época de 70, foi o caso de Tostão. Então, são jogadores que fizeram, todos eles eram centroavantes que definiam, né?
É algo que a gente não tem hoje no futebol brasileiro. Esse 9 que define. Nós temos bons jogadores pelos lados do campo, com facilidade, com velocidade. Lógico, o futebol exige hoje esse tipo de situação. Porém, só para lembrar que nós nunca fomos campeões sem ter um centroavante de ofício. Bom, vamos ver, né? A convocação ainda vai umas 2 semanas aí, 2 semanas e meia para a convocação da seleção brasileira, mas o Diniz tem feito coro não só pelo Ryan, mas pelo Coutinho também. O Coutinho tem que voltar para a seleção brasileira. O problema dele é físico, é igual ao do Neymar também, né? Não mas técnico. Se hoje fosse colocar os dois, ainda era mais viável levar o Coutinho. Concordo, até porque ele já foi experimentado, já tem experiência de Copa. E tá tendo sequência de jogos, apesar de não conseguir jogar os 90 minutos, né? O problema do Coutinho é só físico mesmo. E é jovem também, né? Pra não conseguir jogar, tem 33 anos e não consegue jogar 90 minutos. É uma coisa curiosa dessa geração, né, brasileira. Você vê... É que é muito jogo em cima do outro, né? Tem quarta e domingo é difícil você manter o mesmo ritmo e a mesma qualidade, né? Totalmente diferente daquilo que a gente vê lá fora. E ter passado muito tempo fora também, né? Acostumou o corpo a jogar de um determinado jeito, aí volta, por mais que já tenha 1 ano e pouco que ele retornou, ainda assim exige mais do corpo do que ele era acostumado quando era mais jovem, né? Uhum. Bom, o Vasco vive seu sonho de Libertadores. E aí, e vou até olhar aqui qual foi a última vez que o Vasco jogou a Libertadores. Foi em 2017. 2017 o Vasco jogou a Libertadores pela última vez. Se o Vasco voltar no que vem, depois de 9 anos estará de volta à maior competição continental. Vocês já pensaram a Libertadores com o Vasco e com o Mirassol? Vasco, Mirassol, Palmeiras, Flamengo. Quem mais que vai direto? Cruzeiro. Bahia provavelmente vai, o Botafogo mas o curioso é ser, por exemplo, Bahia, Mirassol. O Vasco acho que nem seja tão surpreendente, o Vasco já até foi campeão, né? Não é tão surpreendente. Agora é porque eu falo pelo histórico recente do Vasco de ser um time que tem só brigado contra o rebaixamento. E hoje o Mirassol tem 96% de chances de chegar à Libertadores. Chances muito elevadas. Bom, na briga lá embaixo ontem, daqui a pouco a gente vai falar muito de Santos e Vitória, porque foi um jogo fundamental, mas tivemos também Juventude e Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino que assim, começou o campeonato de forma que parecia que ia brigar lá em cima. Começou tão bem que tem estado muito mal e ainda assim está na parte de cima da tabela. Daniel Peixoto fez o gol da vitória do Juventude sobre o Bragantino ontem por 1-0 lá no Alfredo Jaconi. E o time jaconeiro ganhou uma posição, passou o Fortaleza, chegou aos 26 pontos, mas ainda está a 5, Evair, de sair da zona de rebaixamento. A vida do Juventude é daquelas, é muito difícil. O Juventude precisava fazer aquilo que o Vitória tem feito, né? Indo buscar vitórias da onde não tem, né? Fazer quase o impossível, né? Ontem foi isso, né? Nunca tinha batido o Santos, foi lá e bateu. E vai ter que fazer, pontuar, né? E torcer pro Vitória puxar ainda mais pra baixo os que estão ali, né? Porque vai ter confrontos diretos ainda. E tá puxando, né? Tá puxando ali, ó. 33 tem Atlético Mineiro. Lógico, o Inter tem um jogo a menos, né? De recupera agora. Mas todos aí, ó, 28 jogos e tá tudo ali, né? Qualquer descuido, o Vitória, que se bater o Corinthians, também puxa o Corinthians para brigar ali embaixo. A gente vai falar mais aí no próximo bloco desse duelo Santos e Vitória. O Juventude ainda nessa situação complicada. O próximo jogo é contra o Grêmio em Porto Alegre, em seu estado. O Grêmio que tem se recuperado e digamos que é meio que mais uma oportunidade ali pro Juventude tentar emplacar uma sequência, e aí tem que secar, né? Tem que secar a Vitória, tem que secar Santos, tem que secar o Galo, tem que secar o Inter, tanto no meio de semana quanto no fim de semana, que o Inter pega o Bahia fora, enfim, é uma situação dura do papo, mas que venceu ontem. O Bragantino que não abre o olho, viu? Porque tá com 36 aí, ó, tem tempo que tá nessa faixa dos 34, 35, 36 e não sai disso. Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta aqui no Mata-Mata com o Evair, e o que o Evair queria que acontecesse, aconteceu. O quê? Embolou tudo lá embaixo. Embolou tudo ontem. Um pênalti. O Neymar reclamou, disse que precisa de profissionalização urgente. Ele reclamou não tem o que reclamar daquele pênalti do Brasão, né, gente? O Brasão quase arrancou a cabeça do adversário. Ele praticamente montou nos ombros do jogador do Vitória, e aí o Mateuzinho fez de pênalti. Mateuzinho que não fazia gol há 6 meses, né? Você falou que o Vitória nunca ganhou do Santos na Vila, né? Foi a primeira vez. Não, nunca ganhou em São Paulo. Em São Paulo, no estado de São Paulo. Primeira vez como visitante o Vitória. E que momento pra vencer, porque o Vitória tem uma situação interessante. Geralmente, quando você tem num estado, numa região, um rival muito grande, e na maior parte do Brasil, com exceção de São Paulo, que é um mercado muito grande, do Rio de Janeiro também, você tem 2 times grandes, né? Você tem, no Rio Grande do Sul, você tem Inter e Grêmio. No Paraná, você tem a dupla Atletiba. Teve o Paraná lá atrás, mas historicamente a dupla Atlético e Coritiba. Em Santa Catarina, por muito tempo, você teve Avaí e Figueirense, mas aí você democratiza mais. Tem o Criciúma, tem a Chapecoense, enfim. Mas, e na Bahia, você tem o Bahia e o Vitória. O Bahia, ontem, o Grupo City anunciou um CT pro Bahia novo, e o Bahia tá com um CT novíssimo já lá em Dias d'Ávila. Um CT, assim, gigantesco, com estrutura enorme, e o Bahia tá com um projeto de recuperar campos degradados que a Prefeitura de Salvador disse que não ia tocar mais. O Bahia vai ficar responsável por isso, desde que ele possa fazer a captação e ele que faça a gestão ali, capte jogadores. Ou seja, o Bahia tá ficando cada vez mais distante do Vitória, que é uma coisa que para rivalidade, né, é muito complicado. O Vitória, sempre que tá na Série A, briga contra o rebaixamento. E o Bahia é um time que tem brigado nas últimas edições pela Libertadores, é um time que chega em fases agudas da Copa do Brasil, por exemplo. Hoje o Bahia é um time grande, digamos assim, dentro do cenário esportivo, enquanto o Vitória é um time que briga mais embaixo. E aí, nesse momento que o Bahia dá mais um passo para o seu crescimento, o Vitória fala, tô vivo aqui ainda, eu não tô longe, mas a gente ainda vai ficar na mesma divisão. Tá tentando se ressuscitar, né? Porque a queda parecia eminente pro time do Vitória. Mas o Vitória era um time que sempre brigou ali nas bases, viu? Sempre brigou ali nas bases, no sentido assim de que tinha muitos campos de treinamento e fazia sempre uma rivalidade muito forte em termos de base com o Bahia. Então, nesse sentido, foi que faz com que o Vitória fique muito abaixo, né? Porque o Bahia anuncia 12 campos, né? E um CT maravilhoso, e o Vitória fica ali naquela mesma parada. Ele parou naquele CT que tem ali do lado do estádio do Barradão e se manteve naquilo ali, e o Bahia continua crescendo, né? Mas o que é dinheiro, né? Porque chegou o investimento do Grupo City, que é grande aí. Chegou, então, mas tem que demonstrar para esses caras que tem credibilidade para se investir, né? E o Bahia deve ter demonstrado isso com a presença do Rogério Ceni também. Então isso faz com que venha a se buscar investimento, né? Tenha facilidade de despejar esse dinheiro aí. Aí vem também a parte da gestão, né? Que procura, que busca, que vai atrás de investidores, né? Que não cai do céu também, né? O Vitória que disse que vai fazer uma arena lá no Barradão, que começaria as obras a partir do próximo ano, né? Inclusive, tá dentro desse plano de modernização. Mas sobre o jogo ontem, poderia até ter feito mais. No final teve um gol do Lucas, que o Lucas Braga errou ali, vai que você não erraria. Bola na trave e tudo mais. E o puxa-saco, né? Puxando contra-ataques importantes. E o Santos, meu Deus do céu, jogou tão bem contra o Corinthians. Arrebentou o Corinthians, passou por cima. Ontem não foi nem de perto aquilo que nós vimos contra o Corinthians. Tá no bem me quer, mal me quer também o Santos. É uma coisa que é impressionante, né? A torcida foi pra lá esperando ver aquela rapidez, aquela
determinação que foi contra o Corinthians, Ainda acabou mais... vendo um time morno o tempo todo, que queria, mas não conseguia passar em momento nenhum. O Vitória fez uma retranca muito bem feita ali, soube se comportar dentro de campo de uma maneira que fez com que tivesse contra-ataque o tempo todo, e o Santos não conseguia furar aquilo. Ainda mais se vai num jogo onde você tá contra alguém que tá abaixo de você na tabela e que na teoria seria um jogo fácil, né? Uhum. E que faria o Santos distanciar né? Se abriria bate o Vitória, 6 pontos. abriria, e ali sim já poderia até falar assim, Vitória, tchau, você vai pra segunda divisão. Mas mesmo assim o Vitória em momento nenhum desistiu do jogo e deixou de acreditar. Eu fui fazer um cálculo aqui, se Santos e Vitória mantiverem nos últimos, no caso do Vitória 9, do Santos 10 jogos, esses times vão somar de 9 a 10 pontos. Ou seja, na marca aí hoje 41 pontos já salvaria, 42 para garantir. 42 pontos devem ser suficientes, então, para um time ficar na Série A esse ano. É que o Santos tem 30 pontos a serem disputados, né? Sim. E o Vitória não, né? O Vitória tem 27, ele já foi a 29 jogos, nesse né? cálculo que eu fiz aqui, eu peguei o aproveitamento que o Santos tem e o Vitória tem, e aí o Vitória, por exemplo, se ele mantiver esse aproveitamento que ele tem nos últimos 9 jogos, ele vai somar 9 pontos. E aí ele vai terminar com 40. E o Santos vai somar 10 se mantiver esse aproveitamento nos últimos jogos. Vai terminar com 41. Ou seja, 42 pontos devem bastar esse ano para permanecer. 42, 43, mas não deve precisar daquela pontuação alta de 45. Então, o Vitória, para se salvar dessa zona de rebaixamento, precisaria... mais ou menos ali de 4 vitórias para se salvar com tranquilidade. 4 em 9. Poderia perder no máximo 5 jogos. É possível, porque olha a tabela do Vitória no campeonato. Só cortando, claro. Só um segundinho. O Vitória já pega o Corinthians. E se bate o Corinthians em casa, traz o Corinthians para essa briga também. Exato. E aí, caso o Santos não consiga vencer a próxima partida ou empate, Não, e olha que Vitória situação. sai da zona de rebaixamento. Vocês sabem, quando um time entra na zona de rebaixamento, o mental vai lá embaixo. De estar lá. E se o outro sai, a moral vai lá em cima. Se alguém que estava afundado, como é o caso do Vitória, o Vitória tá com a faca e o queijo na mão para no final de semana deixar a zona de rebaixamento. Seja passando o Galo, seja passando o Santos. Ele pode ultrapassar esses dois times. O Atlético Mineiro pega o Ceará em casa, é um confronto direto. Que de todo jeito é bom pro Vitória, porque alguém vai perder pontos se os dois não perderem pontos. E o Santos vai pegar o Botafogo no Newton Santos. O Santos não é favorito nessa partida. Se o Santos empata e o Vitória ganha o jogo em casa, o Vitória tá fora da zona de rebaixamento. É que o Atlético Mineiro, que já não vem muito bem, né? Vive tentando se afundar cada vez mais. Eu tava lendo hoje, falando que o Hulk talvez pudesse até ser rescindido o contrato dele, né? Então é pior ainda, né? É um time que, se perder, se não somar 3 pontos contra o Ceará, vai brigar lá embaixo e ainda traz uma confusão tão grande, né? Pra dentro do seu grupo. De fato. A diretoria do Atlético até desmentiu essa publicação, mas... E o Hulk falou que tem contrato e que vai seguir, mas que ele não tem jogado, né? Mas que se o clube não quiser, ele não tem problema em sair. Olha só a agenda do Vitória até o fim do Brasileirão. Pega o Corinthians em casa. Hoje o Vitória é favorito nesse jogo. Depois pega o Cruzeiro fora, não é favorito. Mas o Cruzeiro empatou com o Sport em casa, perdeu pro Santos, perdeu pro Ceará. Nada. O Cruzeiro joga muito bem contra Palmeiras, contra Flamengo, contra Mirassol, contra o Bahia, times que estão lá em cima, mas perde pontos contra quem tá lá embaixo. Times que deixam o contra-ataque pro Cruzeiro, né? Que aí ele só fala. Quando pega esses times que são retranqueiros e que joga por um empate, já tem mais dificuldade. Sim, o Vitória pode arrancar alguma coisa lá no Mineirão, mas o Cruzeiro é favorito. Depois pega o Inter em casa. Eu julgo o Vitória favorito, porque o Inter, embora tenha vencido, jogou mal também contra o Sport.
Depois pega o Botafogo em casa, um jogo complicado, não dá pra cravar nada. Pega o Bragantino fora, tem condições de vencer, não quer dizer que é favorito, mas tem condições de vencer. Aí pega o Sport na ilha, pega o Mirassol em casa, aí tem um jogo muito difícil contra o Palmeiras fora e fecha contra o São Paulo em casa. Ou seja, o Vitória tem total condições de fazer 4 ou 5 triunfos aí que vão tirar o time da queda. Corinthians, Inter, o Sport fora, o São Paulo em casa, só aí já deu 4. E aí você pode arrancar empate contra o Cruzeiro, você pode ganhar do Botafogo em casa também, que é um jogo mais difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Você pode arrancar pontos do Bragantino fora, que o time vem mal. Você pode peitar o Mirassol em casa também. Então o Vitória tem condições de sair daí. Por outro lado, a tabela do Santos é um pouquinho mais complicada que a do Vitória. O Santos pega agora o Botafogo fora. Aí pega um jogo mais tranquilo, que é o Fortaleza em casa. Vai pegar o Palmeiras 2 vezes. E nesse meio tempo aí, tem o jogo contra o Flamengo ainda. Então, desses jogos todos aí, dos próximos 5, só um jogo em que o Santos é claramente favorito, que é contra o Fortaleza. Depois pega o Mirassol, que vem muito bem também. Pega o Inter fora, pega o Sport em casa, e é um jogo teoricamente mais tranquilo para o Santos. Pega o Juventude fora, que o Santos também tem condições de vencer. Mas aí, esse contra o Juventude, aí tudo depende também de como o Juventude vai estar, né? Sim, e a penúltima rodada, se o time já tiver rebaixado, né? E aí fecha contra o Cruzeiro em casa, que também depende se o Cruzeiro tá brigando por alguma coisa, se já se classificou ou não. Então a tabela do Santos é um pouquinho mais difícil que a do Vitória. Abre o olho. Abre o olho porque o campeonato ali embaixo se lá em cima tá pegando fogo, lá embaixo vai começar a pegar mais fogo ainda, porque na cabeça deles já tava definido os 4 que ia cair, né? E o Vitória entrou aí de azarão nisso tudo e tem dado certo. Vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Mata-mata tá de volta. A gente falava de seleção brasileira agora há pouco. O Evaí tem mais um jogador que esse eu até achei que estaria em situação melhor, tão perto da Copa do Mundo, e não está. Tá mais pro final da fila. Endrick. Vai sair do Real Madrid provavelmente agora em janeiro, deve ser emprestado, porque até um pedido dele, porque ele quer ter mais minutagem ou sabe que não terá chance alguma de ir à Copa. Ele tá numa situação muito difícil, né? Os que jogam no Real Madrid são titulares absolutos, né? Ninguém vai tirar Mbappé, ninguém vai tirar o Vini Júnior para colocá-lo. Então, o Arda Güler agora jogando jogando bem ainda, né? E assim, por ter 18 anos, eu acho, 18, 19 anos agora, né? Eu acho que ele estaria até certo. Ele vai buscar ali um pouco mais de experiência em outros lugares, vai aprender mais. Seria até assim bom da parte dele que ele entendesse dessa maneira também. Agora, eu não sei se o Ancelotti morde amores pelo Endrick, porque ele treinou o Endrick também, não deu tanta oportunidade para ele lá no Real Madrid, né? Não foi titular com ele. Ele entrava esporadicamente, ia até fazia gol, mas não é um jogador que encantava também. Senão seria ter sido titular até mesmo com o Ancelotti. Eu acho que a questão não é nem de encantar ou não encantar, é a disputa que tem ali no Real Madrid. Os jogadores que tem lá são muito superiores do que boa parte no mundo hoje, né? Então é difícil. Mbappé, o próprio Vini Júnior, ele ainda tem na competição ali o Rodrigo, que não tem sido titular e é um cara que tá à frente dele. O Rodrigo recusou, né, sair do Real Madrid, poderia ter saído sendo titular em algumas partidas. Sim, e jogou muito bem na seleção. Foi, pra mim, o maior destaque do Brasil nessa última data FIFA. Por falar em Endrick, Real Madrid e tal, quando é que volta a Champions?
Eu acho que tem jogo esse meio de semana agora. Vou até confirmar pra você. Sim. Tem jogo, não sei se tem jogo hoje. Vou olhar pra você aqui, mas eu acho que hoje já temos Liga dos Campeões da Europa. Mais uma rodada. Eu vou olhar os jogos aqui pra você, mas naquela fase de liga ainda, né? O início que você qualifica as equipes. E tem inclusive, acho que tem Juventus e Real Madrid nessa rodada. Eu vou confirmar aqui os jogos na internet. Deu uma travadinha. Não, hoje tem Barcelona e Olympiacos, Leverkusen e PSG, tudo 4 da tarde. Tô vendo aqui, ó, Vila Real e City, também às 4 da tarde. Bons jogos. O City que vai muito bem agora no campeonato inglês, começou meio claudicante, aí agora tá... mas assim, você sabe que o Guardiola, querendo ou não, ele tira alguma coisa da cartola, né? E mais uma vez já faz o centroavante dele artilheiro, né? Sim, o Haaland já tem 11 gols. Só na Faz Premier gol League. todo jogo. Só na Premier League. Hoje também tem Arsenal e Atlético de Madrid, o grande jogão, hein? Jogão. Da rodada. Amanhã tem Chelsea, Ajax, Atlético Bilbao e Qarabag, Galatasaray e Bodoglimt, Real Madrid e Juventus. A Juventus, que é um time que só empata desde a temporada passada, é impressionante. Perdeu pro Como agora. Empatava. E aí perdeu pro Como. O Atalanta joga aí, ó. Tô vendo aqui, o Atalanta joga amanhã Praga, também. Você morou lá em Como? Não, eu morei em Bérgamo. Só visitou. Bérgamo, vizinho, bem próximo. Você deu uma nadada no lago lá? De maneira nenhuma. Lá ninguém nada, é frio, ninguém nada, né? é frio pra caramba. Morre congelado. Mas é uma cidade muito bonita, né? Como e Bérgamo é uma cidade, assim, maravilhosa de se visitar. Melhor que Milão. Muito melhor. Milão é muito grande, é muito trânsito, é muito difícil de chegar. É legal de ir lá conhecer, tal, aquelas igrejas, tal, os cafés, tal, mas Bérgamo é mais atrativa. A gente falava do rebaixamento aqui, da briga, e o Evair até citou a questão do Hulk, Janaína. Hulk não tem sido titular com o Jorge Sampaoli. E surgiu aquele boato, uma informação, uma publicação que foi feita de que ele poderia deixar o Galo. Poderia ter seu contrato rescindido. Cara, e aí você pensa, né? O time já tá mal. O principal jogador, mesmo que não jogue, o Hulk ainda é o principal jogador do Atlético. É ídolo. É o principal ídolo da torcida hoje. E é um cara que, assim, se tem alguém no elenco do Galo que pode fazer diferença para um jogo aí, nessa briga pelo título da Sul-Americana e contra o rebaixamento, é o Hulk. É o cara diferente. Eu não vejo outro. Pois é. Mas você já pensou o Galo sem Hulk num momento desse? Não, e esse tipo de comentário, esse tipo de assunto não surge do nada, né? Sim. Isso é fato. Pode ser que o pessoal dê uma aumentada na história, mas não surge do nada. E isso também acaba atrapalhando o elenco num todo, né? Porque aí os outros jogadores que já não estão com a confiança lá, essas coisas, fica vendo, por exemplo, o ídolo da equipe, o ídolo do time, não tendo... porque tá numa má fase, rolando esses boatos aí de que vai sair, que vai rescindir, enfim. Não traz confiança para os jogadores conseguirem ter uma sequência de bons jogos, né? Bom, o Vasco, pra gente trazer outras informações aqui, o Vasco já discute a renovação do Fernando Diniz com aumento salarial merecido, né? É natural que ele seja contemplado. E ontem, o Fábio, goleiro do Fluminense, foi homenageado pela CBF por ter se tornado o jogador com maior número de jogos oficiais na história do futebol. Muito bom jogador, foi traído ontem, né, pelo desvio da bola, do chute forte. Mas o segundo gol eu achei que foi um pouquinho de falha dele, viu? Será? Eu achei, mas assim, as homenagens, todas as homenagens que são feitas pro Fábio são merecidas. É demais, né? 45 anos. Não, e a maneira que trabalha, eu não sei como é que é o trabalho Fábio hoje, mas a maneira que se trabalhava o goleiro na minha época era... exaustivo. Era exaustivo. Tinha goleiro que falava, não, enquanto não desmaiar, o treinador não para. Então, mas demonstra que é um cara que se cuidou e que
merece tudo aquilo que tem colhido aí na sua carreira. A idade que o Fábio tem jogando num grande time no país e jogando em alto nível, né? Sim, primeira Não é divisão. que tá aos trancos e barrancos. Não, um cara que sabe se reinventar, né? Saiu de um time que era considerado ídolo, né? Que ninguém esperava a maneira que ele saiu. Foi para um lugar aonde... lógico, chegava como titular, mas tinha que brigar, tinha que demonstrar capacidade, né? Soube se reinventar. Foi campeão da aí. Libertadores. Foi campeão da Libertadores, né? Isso assim, o momento dele é espetacular. Que continue. Fez excelentes jogos no Mundial. Sim, foi destaque do Fluminense no Mundial. Ô, Evair, quantos jogos você fez na sua carreira, você lembra? Não lembro. O Fábio, o recorde dele, ontem ele completou 1.405 partidas oficiais. O Peter Shilton, que era o recordista anterior, goleiro inglês, 1.390. O curioso é que na lista dos top que mais fizeram jogos, todo mundo é goleiro. Menos o Cristiano Ronaldo. Porque que é inacreditável, né? O goleiro sofre muito nos treinos, né? Nos jogos, ele bem preparado nos treinos, ele se diverte nos jogos, né? Porque ele é aquele que não precisa se desfazer em campo, né? É aquele que tá ali dentro da sua meta e precisa pegar a bola mais importante, né? É meio injusto às vezes ser goleiro, porém quando você tá bem preparado, sabe se destacar como faz o Fábio. Eu ia falar isso, que a vida do goleiro é a mais injusta, né? Porque pode fazer grandes defesas que se um atacante for lá e fizer um gol, o que vai ser lembrado é o gol do atacante. É por isso que eu falo que o Fábio é aquele cara que soube se reinventar. Ele passou por momentos difíceis, ele passou por dificuldades, tomou um monte, tomou 4, 5 lá do seu maior rival lá, ele virando de costa pro gol, tomou gol, mas mesmo assim continuou sempre, né, num alto nível, e isso fez a diferença. O Cristiano Ronaldo é o terceiro jogador que mais jogou, ele já tem 1.297 jogos oficiais, 1.297. Ele tá a menos de 100 do Peter Shilton. Eu acho que ele vai passar o Peter Shilton. Mais 2 temporadas ele passa. Mais 2 temporadas com certeza ele vai jogar. Ele não passa o Fábio, porque o Fábio vai jogar também pelo menos mais 2 aí, que é o contrato dele, mas ele vai passar o Peter Shilton. Se não fosse o Fábio, o Cristiano Ronaldo o Cristiano que tá se aproximando do 10º gol, né? Tá bem próximo, parece que falta 50 gols, parece, coisa assim. Sim. Ele é outro que vai bater esses recordes aí. É um jogador lendário, o Cristiano Ronaldo, porque imagina só você entrar 1.300 vezes em campo como jogador de linha, porque no treino, de fato, muitas vezes o treino do goleiro, como você falou, é mais desgastante, mas o jogador de linha tem muito mais lesão, porque ele tem impacto, tem contato, enfim, é um cara que é exemplo mesmo, assim como o Fábio. Hoje temos Atlético Mineiro em campo. O Galo, que é o último brasileiro, o brasileiro remanescente na Copa Sul-Americana, pega o Independiente del Valle às 9h30 da noite. Evair, é pra salvar o ano, né? É a única maneira, para que se ganhar algo, né? E não perder tudo, né? Porque ele pode até ser campeão da Sul-Americana, mas se ele cair no brasileiro, estraga tudo. Eu acho que dentro do futebol, daquilo que nós imaginamos, futebol, ninguém quer ver seu time jogar a segunda divisão. Mas até dá um ânimo, né, Janaína? Você disputar uma final do Sul-Americana, se o Galo se classificar, dá um ânimo também na briga contra a queda. Né? Sim, vai dar uma melhorada, uma confiança, né? Só porque já pensou se é campeão da Sul-Americana e cai no Brasileiro? Quase aconteceu isso com o Goiás em 2010, você lembra? O Goiás caiu na Série A e ganhou de 2-0 do Independiente de Avejaneira da Argentina no Serra, perdeu nos pênaltis lá na Argentina, senão o Goiás ia jogar a Libertadores na Série B. Aconteceu isso com o Paulista de Jundiaí. Paulista de Jundiaí jogou a Libertadores, tendo sido campeão da Copa do Brasil, mas estava na Série B. Paulista de Jundiaí, que tem uma torcida grande, inclusive, um estádio bom, o Jaime Sintra, nunca jogou a Série A do Brasileirão. Era o Mancini, o treinador. Mancini, Wagner Primeiro Mancini. ano de Mancini. Wagner Mancini. Evair, tchau pra você, boa Liga dos Campeões. Amanhã a gente se vê. Amanhã tem Libertadores também. Tem Libertadores também. Tem muito sofrimento chegando aí. Né? Forte abraço, até amanhã. Tchau, Janaína. Até mais pra você, até amanhã. Tchau, até amanhã. Gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. Amanhã a gente tá de volta com o Mata Mata.